O Caminho do Norte é uma das rotas mais bonitas, mas também mais desafiadoras do Caminho de Santiago de Compostela. É composto por paisagens incríveis, florestas, praias, falésias e montanhas, que exigem muito mais do que apenas disposição. Olá, eu sou o Fabrício Nunes, e se você quer fazer essa jornada sem sofrer com bolhas, dores ou falta de planejamento, esse vídeo é o seu guia completo. Eu vou te dar o passo a passo exato para a sua jornada. Depois de peregrinar pelo caminho francês em 2024 e encarar a altitude no Salcantay Trek em 2025, eu decidi juntar toda essa experiência de bagagem para te ajudar a desbravar o caminho do norte de Santiago de Compostela. Você vai descobrir o que fazer na preparação pré-partida, como treinar o seu corpo, o que levar na mochila e as principais dicas de sobrevivência para o caminho. Tudo pronto? Então, clica no botão de inscrição no canal do YouTube, @Fabrício_Nunes, com a certeza de que este não é só um guia. Eu vou te levar comigo para a Espanha através de vídeos diários mostrando a história, a beleza, as dificuldades e a realidade de cada etapa. Ative as notificações para viver essa experiência comigo, que se inicia no dia 19 de agosto de 2026. Vem comigo e vamos ao que interessa. O que é o Caminho de Santiago? O Caminho de Santiago é uma jornada de fé, natureza e descoberta ao longo da costa norte da Espanha, do País Basco até a Galícia. É uma rota de peregrinação milenar que tem por finalidade levar até o túmulo do apóstolo Santiago Maior, na Catedral de Santiago de Compostela. É um dos percursos mais antigos e desafiadores da tradição jacobeia. Também é um dos mais belos da Europa. Ele segue pela costa cantábrica, sendo muito exigente fisicamente, mas ele é muito recompensador em paisagens, em autenticidade, e tem um pouco menos pessoas que no caminho francês. Se você não quer passar por toda aquela multidão que é o caminho francês, que é um pouco mais de isolamento, o caminho do norte de Santiago de Compostela, ele é um pouco mais pautável, digamos assim. Só que ele tem um perfil altimétrico bem elevado e que vai exigir um bom preparo de quem realizar essa peregrinação. Esse trajeto todo entre Irún até chegar a Santiago, ele totaliza cerca de 840 mais quilômetros. Por que mais? Porque tem muitas variantes e que você pode optar por aumentar a sua rota. Mas ele vai de 840 a 900 quilômetros de caminhada em cerca de 36 jornadas, que você pode aumentar ou diminuir. No meu caso, eu pretendo fazer em 30 jornadas. Só que nesse trajeto todo, entre a de altimetria, ele acumula cerca de 9 a 10 mil metros de altitude, de ganho de elevação. Então pode ver que ele exige muito do peregrino que for iniciar o caminho de Santiago de Compostela pela Rota do Norte. Essas variações de altitude são frequentes, tá? E os pontos mais altos do caminho trazem trechos bastante íngremes, com terreno bastante irregular e um esforço contínuo do peregrino. Então, como se preparar para essa jornada? E o que levar na mochila? Bom, você vai iniciar uma rota por um percurso diferente, um percurso um pouco mais complicado, e você vai necessitar de alguns materiais específicos. Eu vou passar inicialmente um pouco de informação básica e depois a gente vai conversando e vai aprofundando. Por exemplo, calçado, bota impermeável. Tem que estar amaciada, tem que já estar testada. Tá? Tem que já ter caminhado bastante com ela para que ela se adapte ao seu pé e não vá causar maiores problemas durante a caminhada. Calçados novos vão lhe machucar. Sandálias leves para descanso ou chinelo, como você preferir, mas leve um calçado para descanso. Você não vai usar sempre o mesmo calçado. Roupas de camadas leves, bastante roupas com camada ultravioleta
O sol, dependendo da época do ano, é muito forte, então você precisa de umas roupas de proteção, mas camadas leves de roupa, camisas dry fit e assim vai. Capa de chuva, importantíssimo no caminho do norte, você vai pegar chuva. Casaco de frio, dependendo da época do ano, você vai precisar de um casaco de frio, um ou dois ou mais. Calça bermuda. Eu opto pela calça bermuda, que é aquela calça que ela tem um zíper e você transforma ela em bermuda a depender do momento. Ela é muito útil. De manhã tá frio, você tá com um pouco de frio, coloca a calça. No meio do caminho, aqueceu, já pode tirar, já não vai todo o trabalho de parar, abrir mochila, tirar uma outra roupa, não. Só destaca a parte de baixo da calça e já virou uma bermuda e fica ótimo, tá? Meias específicas. Eu já falei no vídeo sobre preparação dos pés, cuidado com os pés e preparação do material, sobre a questão das meias. Procure meias de qualidade, de preferência de lã merino, que evita o suor e evita assaduras e evita que vá causar bolhas e outros ferimentos que podem atrapalhar a sua jornada. Documentos. Quais os documentos inicialmente? Credencial do peregrino, é através dela que você chega nos albergues e carimba, que você coloca todos os selos do caminho e que você se identifica como peregrino nos albergues para pedir um local para ficar. Seu passaporte, importantíssimo, você está em outro país sempre com seu passaporte junto ao corpo. Ande com ele 24 horas por dia. Não esqueça de fazer um seguro viagem. A entrada na Espanha ou outros países que você escolher entrar vai exigir o seu seguro viagem. Leve ele impresso e cópias digitais de todos os outros documentos. Tá? Coloque na nuvem, coloque no seu celular, mas leve uma via impressa também. Kit de primeiros socorros é outro ponto importante. Leve seus medicamentos pessoais e mais alguns que podem ser úteis no caminho. Um antibiótico, analgésico, protetor solar, curativos e anti-inflamatórios e um kit caprichado para cuidar dos pés. Lembrando, todos os medicamentos devem ser levados com receita, então procure seu médico, pegue sua receita, leve também digital e leve sua via impressa. Se você tiver problemas na alfândega, você apresenta ali e com certeza já vai resolver. E alguns outros utensílios práticos. Celular, carregador portátil, lanterna frontal e uma garrafa para água. Dentre tantos outros, um pequeno canivete suíço que você compra lá, não vai levar no avião, então é útil levar um canivete suíço, vai usar bastante, tá? Para descascar uma fruta, para cortar alguma coisa, é bem útil. Bom, como se preparar? Nós temos várias etapas para fazer o caminho. Uma é a pré-partida. Por ser um caminho que tem uma altimetria pesada, um pouco mais difícil, a longas distâncias, é ideal que você faça uma preparação física adequada. Eu vou passar algumas pequenas dicas e depois eu vou falar um pouco sobre como eu me preparei. Bom, inicialmente, comece com a caminhada. Se você não está preparado ainda para a corrida, comece caminhando. Caminhadas longas, de 5 a 10 quilômetros. Vai aumentando gradualmente até simular dias seguidos de caminhada. Se nós considerarmos que o caminho, qualquer um desses caminhos, seja o francês, seja o caminho do norte, dentre outros, você vai ter jornadas de 15 a 30 quilômetros por dia. Então, planeje isso entre 5 a 10 inicialmente e vá caminhando no seu ritmo, sem pressa, mas vá aumentando gradualmente. Coloque subidas, escadas em terrenos irregulares para se acostumar as suas pernas e seus pés com a realidade do que você vai fazer. Se preferir, treine com sua mochila carregada, coloque um material dentro, até 10% do seu peso, de 10 a 15% é o limite máximo, e vá ajustando com o que você vai levar para o caminho. Treinar com a mochila é importante, você adequa seu corpo para o que ele vai enfrentar na jornada. E interessante fazer pelo menos uma caminhada de fim de semana completa. Como assim uma completa?
Imagine que você vai fazer uma jornada de 22 ou 25 quilômetros numa das etapas. Bom, hoje eu vou sair e vou caminhar 22 quilômetros. Claro, depois de você já estar um pouco mais treinado, mas pelo menos uma vez por fim de semana, faça longas caminhadas, que é para ir adequando o seu corpo para não sentir problemas no momento que você estiver fazendo a caminhada. Amacie seus calçados. Faça essas caminhadas justamente com o calçado que você vai usar no caminho de Santiago. Amacie bem as botas, tênis, seja o que for, o calçado que você for utilizar. Então compre o calçado bem antes e faça a sua preparação física utilizando já o seu material de caminhada. Corrida. Bom, se a pessoa já está um pouco melhor de corrida, de preparo físico, também é interessante fazer treinamentos de corrida. Comece sempre com trotes leves e curtos para construir uma base aeróbica sem sobrecarregar o corpo. O interessante é não destruir o corpo antes de começar a jornada. Então, comece com trotes leves e vá treinando e vá testando a sua resistência cardiopulmonar. Pode intervalar essas corridas com as caminhadas para ir ajustando os joelhos, tornozelos, fôlego, ou seja, você vai preparando o seu corpo, colocando um pouco de carga, um pouco de intensidade, seja em caminhada ou em corrida, para preparar para fazer a jornada. E vai aumentando um pouco a distância e a intensidade, priorizando consistência em vez de velocidade. Lembrar, o caminho de Santiago de Compostela, ele tem um ritmo único, o de cada um. Cada indivíduo faz o caminho no seu tempo e na sua velocidade. Então não há competição. Então treine, mas treine no seu ritmo. Se você já estiver um pouco avançado, pode fazer treinos intervalados também. Ele vai ajudar a melhorar muito a capacidade cardiovascular e a recuperação entre os esforços. Bom, treinamento de força. Nós treinamos um pouco o cardiopulmonar. Vamos fazer um pouco de treinamento específico. Isso são apenas algumas dicas do que eu entendo que pode ser útil para que você se prepare. Fortalecer as pernas. O seu motor no caminho de Santiago são as pernas. Você precisa estar com pernas fortes. Então treine agachamento, avanço, elevação de panturrilha, principalmente, steps, para proteger joelho e tornozelo. Você tem que fazer uma resistência forte de perna para que você aguente as longas subidas e as descidas do caminho de Santiago. Tenha um core estável, faça pranche, ponte de glúteos, exercícios de estabilidade para melhorar a postura, equilíbrio e eficiência para carregar a mochila. Então você precisa estar com um core forte para sustentar a mochila, senão ela fica só sobrecarregando seus ombros, suas costas. Então treine bastante a parte superior para fins de estabilidade. Exercícios para costas, ombros e braços vão dar esse suporte para a mochila e vão reduzir a fadiga em etapas longas. Pode fazer movimentos funcionais, subidas de step, avanço com carga, levantamento terra, caminhadas inclinadas. Principalmente eu treinei muito subir escada. O aparelho de academia lá, aquela escada, em vez de fazer esteira, vá para a escada. Você vai subindo degrau. No início é horrível, é difícil, mas com o tempo você acostuma e o corpo se adapta e o resultado é fantástico. Equilíbrio muscular. Fortalecer glúteos, posteriores, panturrilhas e core para que previna lesões e compensações. Então é um conjunto. Você precisa fazer um treinamento de força antes de partir. É essencial. Vai facilitar muito a sua jornada. Tudo isso é muito importante quando você conta com a ajuda de profissionais específicos. Personal trainer, para montar um treino de plano progressivo, corrigir sua técnica e ajustar a carga ao seu nível e principalmente verificar se você não está fazendo algo que vai lhe lesionar. É interessante consultar esse tipo de profissional, que com certeza
vai facilitar muito o seu treinamento para a jornada. Teve uma pequena lesão, fisioterapeuta. Para avaliar mobilidade, desequilíbrio, dores, a fim de reduzir riscos de lesões que possam virar problema durante a jornada, durante o caminho. Procure um nutricionista esportivo para orientar hidratação, energia, alimentação, recuperação, para sustentar os treinos longos e também como consumir na caminhada. É muito importante você ter uma boa orientação nutricional sobre o quanto de energia você vai precisar para caminhar tantos quilômetros no dia a dia do Caminho de Santiago, para que você não venha a sofrer um desgaste desnecessário por falta de alimentação. Agora, médico, muito importante. Converse com suas condições de saúde pré-existentes. Fale sobre as medicações que você utiliza. Quais são as suas limitações específicas antes de iniciar e intensificar os seus treinos. Procure um médico antes de partir. Confirme vacinas. Faça exames. Isso é muito importante. Verifique como está a sua condição de saúde antes de iniciar uma jornada de alta intensidade que é o Caminho de Santiago de Compostela, que dependendo da sua jornada vai ser 800, 900 quilômetros em 30, 40 dias contínuos. Converse também com peregrinos experientes. Porque ouvir quem já fez o caminho vai te dar dicas exatas sobre como se preparar, sobre equipamento, sobre estratégia, sobre como você pode facilitar a sua jornada. Apoio profissional otimiza o treino, previne lesões e melhora a experiência geral, especialmente quando combinado com um planejamento consistente e escuta do corpo. Como eu treinei para o Caminho do Norte? Eu comecei o treino em janeiro desse ano e fiz todo esse checklist que eu estou falando. Personal training, montando treino de perna, carga de pernas, principalmente preparando as pernas inicialmente. Vamos fortalecer perna. Esse foi o meu pedido inicial. Core, trabalhamos muito core. Fisioterapeuta. Toda vez que eu sentia que o corpo estava se desajustando, uma dor, fisioterapeuta, pilates, muito importante, pilates, para fazer um bom alongamento, para você esticar mesmo o músculo, para que o músculo aguente a pressão, tanto dos treinos como a que vai vir. Eu busquei a ajuda de um nutricionista há cerca de 1 ano e meio atrás, e com exames médicos e com o trabalho de nutrição, deu um resultado fantástico para que eu me preparasse, tivesse mais resultado nos treinos para a jornada que eu pretendo começar. E é claro, médico. Então, acompanhamento médico constante, já estou no acompanhamento aí há 1 ano e muitos exames e corrige aqui, corrige ali, olha, esse aqui está muito baixo, vamos colocar uma fórmula manipulada para aumentar isto, para aumentar aquilo, para corrigir, para que você chegue no dia que for iniciar o seu caminho nas melhores condições de saúde possíveis. Seu corpo será muito exigido durante todo o trajeto, então é muito importante que você se prepare. Busque ajuda profissional antes de iniciar. Essa é uma dica que eu acho muito valiosa para que você não vá ter problemas durante a jornada. Bom, agora o que é o caminho? Bom, o caminho de Santiago de Compostela, e principalmente o Caminho do Norte, é cheio de paisagens e desafios, florestas e vales verdes. Os bosques da Cantábria e da Astúria vão ter bastante sombra e uma atmosfera quase mística ao longo do percurso, segundo as informações que eu consegui colher para passar essas informações. Já na costa cantábrica, nós vamos caminhar por trechos junto ao mar, com falésias, praias selvagens e constantemente o som do Atlântico. Então é muito interessante que nós vamos estar costeando o mar. Então vamos ter, ou a gente está no bosque, ou está subindo uma montanha, ou a gente está descendo uma falésia e a gente está na praia. Tem bastante montanha, bastante subida, ele exige preparo. Tem subidas íngremes, terrenos acidentados e bastante variação de altitude. Todo dia, quando eu fizer os vídeos para subir lá no canal,
referente a cada jornada, eu sempre inicio o dia já avisando, ó, a jornada hoje tem altitude tanto, nós vamos caminhar tanto, e esse é o trajeto, e nós temos isso pela frente. Porque já é uma base para que quando se inicia a gente já saiba o que vai enfrentar. Aonde inicia? Ou qual é o ponto de partida do caminho do norte Santiago de Compostela? Ele começa oficialmente em Irún, na fronteira com a França. Tem a cidade Hendaye, que é uma cidade divisa com Irún, atravessa somente uma ponte e você sai da França e está em Irún. Irún começa o caminho de Santiago, é o caminho do norte. E tem bastante conexão para chegar até lá, trem, ônibus, aeroporto próximo, então facilita a chegada dos peregrinos para iniciar o caminho. Os pontos mais comuns de chegada são Madrid, já na Espanha, Lisboa, ou seja, a pessoa vai direto de Lisboa, através de trem, de ônibus, de avião, tem várias opções. Ou então de Paris, na França, desce de Paris, a descida de Paris, acho que mais prática seria de trem, mas há a possibilidade de avião também, Hendaye tem um aeroporto. Então, esses seriam os pontos principais para chegar no caminho de Santiago de Compostela, no caminho do norte. Bom, vamos falar sobre hospedagem. Mas tão importante quanto escolher o material, o que vai levar na mochila, é escolher onde vai dormir. Você chega cansado, exausto e você precisa de descanso. Então isso faz parte do planejamento. E isso ao longo do percurso você vai encontrar opções de todos os orçamentos, desde albergues simples até hotéis confortáveis, com disponibilidade, preços e serviços variando bastante, entre alta e baixa temporada. Depende, se você for na alta temporada, você vai encontrar preços bem mais elevados nos serviços. Eu vou falar de 3 opções. Tá? A opção mais econômica, que seria o albergue público. Você paga entre 8 a 15 euros para passar a noite. Então, um custo bem razoável, tá? Para uma hospedagem de uma noite. E eles oferecem o dormitório sempre compartilhado, então você vai dividir biliches e vários biliches, alguns com 8, 10, 15, 20, 50, 100 biliches. Mas tem banheiro compartilhado também, duchas, tem Wi-Fi, geralmente todos têm Wi-Fi. E muitas das vezes você tem uma cozinha ali que você, junto com o seu grupo, ou as pessoas que se conheceram ali, vamos fazer uma janta, vamos isso, e acabam se conhecendo e fazendo um jantar, e isso é uma das coisas que mais agrega no caminho de Santiago de Compostela, é essa junção de pessoas que nunca se viram, que se sentam para fazer uma janta, para tomar um vinho e para conversar sobre suas origens e tudo mais. Só que a maioria desses albergues públicos, eles funcionam por ordem de chegada. Então, em altas temporadas, eles esgotam rápido. E muitos deles não aceitam reserva. Então, é interessante que você caminhe cedo, inicie sua jornada cedo e chegue cedo nos albergues, se essa for sua opção. Tá? Importante, leve seu saco de dormir. Porque nos albergues eles não te dão roupa de cama. Então é seu saco de dormir. Eles só dão uma pequena proteção para o colchão. Tem que ficar atento, então, ao horário de abertura e confirma se eles aceitam pernoite no dia em que você chegar. Mas geralmente aceitam, sim. Albergues privados já custa um pouco mais, entre 15 e 30 euros. Tem mais conforto, mais serviços. São uma boa opção para aquele dia que você está muito cansado, você quer tomar um banho melhor, você quer ficar sozinho, você quer estar um pouco, ter mais algumas comodidades. E esses costumam aceitar reservas antecipadas. Então, pelo Booking, pelos outros aplicativos do caminho. Tem uns que é por WhatsApp, outros por telefone direto, mas eles acabam... É uma facilidade maior um albergue privado. O que você perde? Essa união que eu falei anteriormente entre as pessoas que estão no caminho. Quando você acaba sozinho num albergue privado. E hotéis e pensões, que geralmente variam entre 35 e 90 euros por noite, dependendo da cidade. Época, padrão, ou seja, então várias variantes, né? São ideais em dia de chuva, etapas longas, ou quando você precisa de silêncio. Hoje eu quero estar sozinho. Mas é interessante, aí na minha visão, o que eu uso?
albergue público é a primeira opção. São 30 dias, vamos colocar 15 euros por 30 dias, né? Já é uma soma razoável, tá? De custo para dormir. Agora, em alguns casos que você vê não vai ter, ou você vai ter que passar para um albergue privado, vai ter um custo a mais, mas geralmente você consegue um local para ficar. Então não se preocupe que raramente se ouve falar de que chegou na cidade e não conseguiu se hospedar. Claro, em alguns casos você vai pagar um pouco mais caro, mas não vai dormir ao relento. Como reservar? E como escolher bem? Reserva antecipada. Então, em alta temporada é muito útil fazer reserva antecipada, nos casos em que se permite. Em cidades maiores e nas etapas mais concorridas. Então, é possível fazer essa reserva antecipada. No Booking, Airbnb, aplicativos específicos, ou então contato direto com o local. O aplicativo Buen Camino, ele já tem os contatos de todos os albergues daquela localidade que você vai chegar. Então é interessante já ir se guiando por esse aplicativo, bem famoso e bem útil, que você já tem os contatos diretos. Verifique comodidades importantes quando você for escolher, né? O Wi-Fi. Tem que ter Wi-Fi, você economiza dados. Lavanderia, muito importante. Pelo menos procure a cada uns 2 ou 3 dias albergues que tenham lavanderia para você lavar sua roupa, senão você fica acumulando roupa suja na mochila. Se tem cozinha, se tem refeições, aquecimento dependendo da época que você for. Secagem de roupa também, tem que ver se tem, alguns têm locais para secar roupa, outros não têm, outros têm secadora de roupa. Então isso é importante você se inteirar. Como eu falei, esses aplicativos de caminhada, muitas vezes eles já têm essas informações. Acessibilidade. Verifique se tem escada, banheiro privativo, elevador. Então, toda essa questão, né? Porque nem todos os albergues antigos têm boa acessibilidade, mas é interessante que você descubra qual a situação daquele local que você vai ficar. Alta versus baixa temporada, importante saber. No verão a ocupação sobe e os preços também sobem bastante. No inverno há mais vagas, mas alguns locais vão fechar ou vão ter horários reduzidos de funcionamento. Então fique atento no período que você vai ir para saber como que vai funcionar. Qual é o melhor custo-benefício? Compare o preço com o que está incluído. Às vezes um quarto um pouco mais caro compensa porque ele tem jantar, tem lavanderia, o descanso é melhor, então vai da sua necessidade. Qual que é a estratégia prática? Em dias curtos, cidades maiores ou trechos com pouca oferta, reserve antes. Em dias mais flexíveis, deixe para decidir no caminho e mantenha opções alternativas. Cheguei e vou ver o que vou fazer. Fiz isso muito no caminho francês, não vou reservar, vou chegar no local e vai ter. Só uma vez não teve. Então de 30 dias, de 30 etapas, somente um dia eu tive que andar um pouco mais para conseguir um albergue. Claro, interessante, saia cedo, você chega cedo, você está na frente, tem mais opções. Ao longo do caminho do norte, o melhor alojamento nem sempre é o mais barato. É o que equilibra a localização, descanso, disponibilidade e o tipo de experiência que você quer viver naquele dia. Você quer ficar sozinho? Um tipo de localidade para ficar. Você quer reunir pessoas, quer conhecer pessoas, quer fazer um jantar em grupo? Um albergue comunitário, com certeza, ali você vai dar bastante risada, vai conhecer pessoas de diversas nacionalidades e ali surgem muitas e boas amizades. Vamos lá. Seguindo, documentação é essencial. Para uma jornada tranquila no Caminho do Norte, prepare-se a documentação com muita antecedência. Garanta que tudo esteja em ordem. Para a entrada na Espanha e ao longo da rota, documentação, passaporte. Verifique a validade do seu passaporte, no mínimo 6 meses após o retorno, ter saído de um país, e confirme os requisitos de visto se for o caso, espaço Schengen. Na Espanha não é o caso, não há visto, mas pode ser que por algum motivo ou outro, ou um espaço-tempo aí, as coisas mudem. Estadia e retorno, você vai entrar em outro país, já tenha comprovante de hospedagem para a primeira noite, aonde você vai chegar, leve, vai ser pedido na alfândega, muitas vezes vai ser pedido. E a passagem de retorno, você precisa demonstrar no momento que você é abordado na alfândega, logo que saiu no aeroporto, o que está indo fazer ali, é muito importante.
Então, mostre sua estadia e mostre sua passagem de retorno. Leve, já faça isso. Passagem ida, passagem de volta, primeira estadia. Importantíssimo. Seguro viagem é obrigatório e é crucial. Tem que ter uma cobertura médica para acidentes e caso de repatriação se for necessário. Viaje sempre protegido contra esse tipo de imprevisto. Credencial de peregrino. É o seu passaporte no caminho. É essencial para acessar albergues de peregrinos e solicitar sua Compostela ao final, ao chegar a Santiago de Compostela. Sem a credencial, você não recebe o certificado de conclusão do Caminho de Santiago, que é muito bonito, por sinal. E importante, cópias digitais desses documentos. Você vai levar essas cópias digitais, coloque na nuvem, coloque no seu celular, coloque em todos os meios possíveis, seu e-mail. Eu tenho uma pasta no meu e-mail também que está todos os meus documentos ali, facilita, tá? É importante. Mas também leve cópias impressas de alguns documentos, como eu já tinha falado antes, dos medicamentos. Leve seu seguro viagem impresso. Leve a sua primeira hospedagem impressa. Facilita para mostrar na entrada, no início lá na alfândega, quando você for chegar no país. Mudando um pouco de assunto, clima. Qual é a melhor época para o Caminho do Norte? Ele tem um clima diversificado, como é o clima europeu, bem definido. Então, entender quais são as condições de cada estação é ideal para que você faça uma jornada bem planejada. Por exemplo, primavera, abril, maio, você vai enfrentar temperaturas amenas, de 10 a 20 graus, uma paisagem mais florida. Possibilidade de chuvas, bastante chuvas e ventos marítimos, mas menos peregrinos. Tem menos pessoas fazendo o caminho. Se você quer ficar mais sozinho, talvez seria uma época boa. Verão, junho a agosto. Junho, julho e agosto, né? Período mais quente, mais seco, 20 a 30 graus. Ideal para praia, mais movimentado, alta temporada, mais peregrinos, alojamentos lotados. Chuvas menos prováveis, você tem uma visão um pouco melhor, mais calor. É a época que, inclusive, eu estou indo. Agora, eu já estou preparado para alta temporada, eu já sei que vai ter alojamentos lotados, eu vou ter que me preparar um pouco melhor para essa minha opção. Já no outono, setembro, ali entre setembro, outubro e novembro, né? Clima agradável e estável no início, 15 a 25 graus, tá? Com gradual aumento de chuvas e queda de temperatura. Já é menos multidões e as paisagens são muito bonitas. Eu terminei o caminho francês em 2024. Eu comecei no verão e terminei no outono. Mudou bastante, tá? Já deu para notar uma diferença grande de temperatura, já começou algumas chuvas no final, tanto que eu cheguei a Santiago de Compostela com chuva no dia. Dia 2 de outubro, se eu não me engano. 2 de outubro. E no inverno, de dezembro ali, né, até março, dezembro, final de dezembro até março, né, é frio, chuvoso, ventos fortes, os albergues fecham, muitos fecham, e não é recomendado para a maioria, mas desafiador para peregrinos experientes. Se você achar que é a época ideal para você, cada um vai escolher a sua época. Quais seriam umas dicas para o tempo e preparação, para enfrentar o tempo, né? Leve camadas de roupa, incluindo uma boa capa de chuva e calças impermeáveis. Uma boa capa de chuva. Escolha uma capa de chuva que protege a mochila também. Existem capas que você coloca ela e ela fica também cobrindo a sua mochila. Essa é uma capa ideal. Um par extra ou vários meias secas. Principalmente em dias de chuva. Pés molhados, possibilidades maiores de ferimentos, de bolhas e todos os outros problemas. Então, pés sempre secos. Para isso, leve bastante meia, de boa qualidade. Use sapatos impermeáveis e já amaciados, para evitar bolhas e desconforto. Isso a gente já tinha conversado. Sapatos impermeáveis. Eu prefiro uma bota impermeável. Eu tenho uma Salomon impermeável, funciona muito bem. Você pode passar por dentro d'água, não vai entrar água no seu pé. Chapéu ou boné sempre. Protetor solar, óculos de sol, mesmo em dias nublados. Se você estiver principalmente no verão, vai queimar. Então, chapéu ou boné sempre. Protetor solar, sempre. Verifique sempre a previsão do tempo antes do dia anterior. Verificou?
a previsão do tempo e se prepare já para as mudanças rápidas. Olha, eu sei que hoje vai estar calor amanhã às 8 horas da manhã, mas a previsão está mostrando que 11 horas vai estar chovendo. Então eu já deixo minha mochila com minha capa de chuva em condições de chegar, começou a ficar o tempo feio, é prático. Você já troca ali, já facilita a sua vida. E use sempre o seu bastão de trekking. Você vai precisar e vai ajudar muito na sua estabilidade, no descanso do corpo, descanso dos braços, ajudar a suportar o peso da própria mochila e vai dar uma boa estabilidade em terrenos escorregadios e íngremes. Nas descidas também, principalmente. Bom, seguindo, vamos falar sobre custos. Orçamento diário básico. Estime um gasto de 30 a 50 euros por dia. Isso para albergue de 10 a 15 euros, café da manhã 5, 6 euros, 7 euros, depende do café que você escolher. Jantar preparado por você ou o menu do peregrino, que você mais 10 a 15 euros. E pequenas despesas, você parou para fazer um lanche, comprou uma fruta, alguns itens que você achou preciso, comprou um remédio. Então assim, o custo médio, 30 a 50 euros é um custo razoável. Custo total estimado então. Então, uma jornada entre 30 a 35 dias, um custo total varia entre 900 euros a 1.750 euros, total da viagem. Vai depender muito do seu estilo de viagem, tá? Econômico ou confortável, porque aquele valor inicial que eu falei, 30 a 50 euros, 30 é o básico. 50 você está num limiar ali bom. Mas se você quiser mais 10 euros ali de conforto, você já está com custo, já aumentou bastante o seu custo final. Claro, também você vai comprar algum souvenir, algumas coisas. Então, planeje 30, 50 euros, mas tenha uma estatística talvez um pouco melhor se você achar que vai necessitar. Quais são as dicas para economizar? Compre mantimento no supermercado, aproveite o menu do peregrino, que é bom, por sinal. Maioria das vezes que eu comi no caminho de Santiago, no caminho francês, o menu peregrino excelente, muito bem servido. Evite táxis para chegar a alguns locais antes do caminho, né? Alguns locais que você for conhecer. Use transporte público, o caminho. Carregue lanches e água, muito importante. Eu sempre ia no supermercado no dia anterior da jornada seguinte e comprava um lanche, fruta, alguma coisa que já levava na mochila. Facilita também e reduz muito o gasto. E lave sua própria roupa também. Lavar a roupa tem custo. 4 a 5 euros cada vez que você vai lavar, coloca numa máquina. Você tem que comprar também o sabão, ou seja, você gasta entre 5 euros uma lavagem de roupa. Então, você pode... A roupa do dia, é verão, tá calor, tem tanque de lavar roupa em quase todos os albergues, você pode lavar a mão se você quiser. Muitos peregrinos fazem isso. E planeje um fundo de emergência sempre de 200 a 300 euros. Isso é altamente recomendado para cobrir imprevisto, como uma noite em hotel, devido a um mau tempo, devido a um cansaço, devido a um machucado, eu estou doente, Então, ou seja, tenha uma previsão de 200 a 300 euros, além do que você planejou para gastar no seu dia a dia. Meios de pagamento. O que você pode utilizar? Cartões de débito, crédito, o que você deve e pode utilizar no caminho. É interessante utilizar caminhos de viagem, cartões de viagem especializados para diminuir e simplificar os seus gastos. Isso vai reduzir bastante os seus custos durante o caminho, tá? Por quê? Câmbio favorável, taxas mínimas. Por exemplo, o Wise e Nomad, eles têm taxas de câmbio comerciais muito mais vantajosas que você pegar o seu cartão de crédito, seu cartão bancário do seu país e utilizar direto, e depois tem as transações internacionais e tudo mais, você acaba gastando um pouco mais. Então, se você tem um cartão Wise ou Nomad, você já paga em euro, então você já paga no débito direto e, além de ser muito aceito, ajuda bastante. Ampla aceitação, funciona como um cartão de débito local, como eu falei, amplamente aceito em máquinas de cartão e caixas eletrônicos por toda a Espanha. Basta carregar em euros, a moeda local, e utilizar. E verifique sempre se há caixas eletrônicos disponíveis nas etapas do caminho, porque depois eu vou falar sobre isso. É mais seguro que levar grandes quantidades de dinheiro, tá?
muito mais seguro, você tá no seu cartão ali, tem a quantia que você quiser no seu cartão e é mais seguro que andar com dinheiro, mostrando dinheiro e tudo mais, e também você pode perder. Em caso de perda, você pode bloquear automaticamente o seu cartão, então não vai ter problemas. Também existe saques gratuitos e alguns caixas permitem, alguns locais permitem saques gratuitos, alguns cartões também permitem. Então você converteu o seu dinheiro no Brasil, chegou lá com euro, vai lá, precisa de 100 euros em papel, vai lá e saca, e alguns lugares não tem nem taxas de cobrança. Alguns existem, algumas taxas também são pequenas, vale a pena. Uma recomendação minha, tá? Considere o Wise pela flexibilidade em múltiplas moedas, ou o Nômade, se o foco for pagar em dólar, né? Mas tenha sempre um segundo cartão de outra bandeira, como backup, e uma pequena quantia em dinheiro físico para emergências em locais remotos. Alguns locais não aceitam cartão. Você precisa levar dinheiro físico. Outra, leve um segundo cartão, um cartão de crédito seu nacional, seja o cartão que você usa, seja qualquer cartão, mas leve, além do seu cartão de viagem especializado, o Waze, Nômade, o que você utilizar, leve mais um cartão com a bandeira Master ou Visa do seu país, com dinheiro, com crédito, porque pode, para uma emergência, ser muito útil. Dinheiro em espécie. Ele é essencial para o peregrino Caminho do Norte. Necessidade. Por quê? Muitos pequenos albergues e estabelecimentos rurais aceitam apenas dinheiro. Cidades pequenas, apenas dinheiro. Então leve uma quantia diária. Ou seja, tenha sempre como se aquele dia que você iniciou a jornada, você não vai ter como pagar nada, desde alimentação, pernoite, nada no cartão. Então tenha sempre na sua carteira no mínimo 50 euros. E mais aquele seu fundo de reserva, mas é interessante, 200, 300 euros que eu falei lá atrás. Tá? Você pode trocar, você pode obter o euro, o dinheiro em espécie, né, nos caixas eletrônicos, os carreiros, que existem muitos e são muito comuns em cidades maiores, mas já em vilarejos, cidades muito pequenas, às vezes com 100, 200, 300, 500 habitantes apenas, você não vai encontrar com facilidade. Então planeje seus saques. Eu sei que eu vou precisar levar 300 euros aqui porque vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, quando chegar numa cidade grande, procure um carreiro, um caixa eletrônico e faça seu saque ali e tá tranquilo. Leve sempre uma pequena quantidade antes da viagem. Então, parta do Brasil já com uma parte do seu dinheiro no cartão internacional, no Waze, Nômade, o que você escolher, de sua preferência, mas leve uma pequena parte, 300, 400, 500, 200 euros, como você preferir, já em dinheiro. Segurança do dinheiro. Nunca concentre todo o seu dinheiro em um só lugar. Use doleiras ou bolsos internos seguros. Mantenha uma quantia separada para o dia e use o restante guardado. Evite sempre exibir grandes somas. Não se tem muitos relatos, não consegui ver, conversando com outras pessoas, de terem roubado, de terem assaltado porque exibiu dinheiro, mas segurança sempre é bom. E é interessante sempre ter uma mistura de meio de pagamento. Cartão de viagem internacional, cartão de crédito, de backup e dinheiro físico. Então essas seriam as dicas sobre meios de pagamento, sobre como levar a quantia, valores a utilizar, quanto vai custar o seu dia a dia, quanto vai custar aproximadamente a sua jornada. Vamos falar sobre preparação essencial. Então, nós cuidamos do corpo, verificamos a hospedagem, nós já falamos sobre dinheiro, mas temos que falar um pouco sobre o nosso material. Então, uma preparação cuidadosa é uma chave para ter uma experiência recompensadora no Caminho do Norte. Desde escolher o material até a mentalidade certa. Por que eu vou levar esse material? Ele vai me ser útil? Cada detalhe conta para você ter uma jornada mais segura, mais prazerosa e com mais conforto. Não é porque você leva muita coisa que você vai utilizar esse monte de coisa que está levando. Leve o que realmente é necessário. Liste seus itens essenciais, botas amaciadas, meias técnicas, prefira lã merino,
tem bastante opção na internet. A Amazon são mais caras, mas vale muito a pena. Roupas leves, dry fit, com proteção UV. Roupas impermeáveis. Kit de primeiros socorros, não esqueça, isso é importante. Kit dos pés também muito importante. Protetor solar e chapéu, muito importante. A mochila. O que é a mochila perfeita para fazer essa jornada? Então, para realizar o caminho com uma mochila leve, isso é crucial. Você pode levar até entre 10 a 15% do seu peso corporal. Uma pessoa de 100 quilos vai levar uma mochila de 10 a 15 quilos. Essa é a conta. Passou disso, começa a se sobrecarregar. Distribua sempre o peso uniformemente. Use sacos estanques para proteger os percentes da chuva. E organize tudo por categoria para facilitar o acesso durante a caminhada. Isso é importante. Na minha mochila, por exemplo, de um lado eu tenho cuecas e meias, nos bolsos do lado, no outro lado eu tenho meus kits. No meio eu tenho, abrindo a mochila, eu tenho algum calçado embaixo, eu tenho as roupas, eu tenho o saco de dormir na parte inferior da mochila ali, tem um compartimento específico para ela, e junto com ela eu tenho o quê? As roupas de chuva, eu tenho as capas de chuva, tenho uma capa de chuva para mochila e tenho uma capa de chuva para o corpo, mais um casaco de chuva. Então esses para mim são essenciais, principalmente no caminho do norte que vai ter chuva. E opte sempre por uma mochila de 40 a 50 litros. É a sua casa, a sua mochila é a sua casa, ela tem que carregar um peso razoável, ser confortável e tem que ter as coisas que você necessita. Mochila muito pequena, você é compacta demais e fica difícil de encontrar as coisas, ou até mesmo fica ruim até de arrumar as coisas para sair. Uma mochila muito grande vai ficar sobrando e só vai atrapalhar. Então uma mochila de 40 a 50 litros é ideal. A minha é 50 mais 10, até ela ultrapassa um pouquinho porque tem uma parte que destaca, mas eu achei ela bem interessante. Busque sempre por um material impermeável, ou seja, existem mochilas impermeáveis, já totalmente impermeáveis, são bem mais caras, mas existem e vale a pena também. Ou então que tem capa integrada. Essa que eu tenho, ela tem uma capa integrada dela, então você só tira a capa dela, coloca e ela funciona muito bem. É uma mochila que tenha múltiplos compartimentos para organizar seu material e acesso fáceis aos itens de uso frequente. Bom, você precisa ter os seus itens como protetor solar que você vai usar direto, óculos, a garrafinha d'água, seu celular, carteira, isso tudo tem que estar em locais de fácil acesso e que você está sempre visualizando. Prefira a mochila que tenha costuras reforçadas para garantir uma durabilidade e que ela evite de se romper e se estragar durante o caminho. Ajuste sempre o sistema de suspensão ao seu tronco, ou seja, a mochila não é folgada, a mochila é ajustada no tronco. Não é caída nas costas, é ajustada nos ombros. Uma mochila que tenha cinto abdominal no quadril, mas coloque o cinto e aperte ele, não demais, mas não deixe frouxo, senão a mochila fica mexendo e acaba machucando. E arrume as alças dos ombros de uma maneira confortável. Experimente sempre a mochila já com o peso, caminhe um pouco com ela para verificar a distribuição e ver aonde que, olha, mas isso aqui está me machucando, eu preciso arrumar. Você tem que fazer a sua preparação da mochila antes de partir. Alguns testes que você deve fazer antes da viagem. Teste todo equipamento em caminhadas curtas. Como lá eu falei no início, prepare e faça as caminhadas, de preferência faça alguma caminhada com sua mochila. Teste. Use o calçado novo, não saia com calçados novos para o caminho. Amacie-os bastante antes de ir. Certifique-se que a mochila está confortável e ajustada corretamente, porque mochila desajustada e desconfortável vai te incomodar na jornada, vai te fazer alguma lesão. E tenha uma mentalidade peregrina. Isso é importante. O caminho é um desafio físico, bastante intenso, mas é mais mental. É tipo, tô cansado, não vai. Vai sim. Treine sua mente para suportar as adversidades. Porque você vai ter momentos de solidão, momentos de cansaço, climas imprevisíveis, chuva, muitas situações totalmente diferentes do que a gente está acostumado na nossa rotina diária.
Cultive resiliência, aceite o que está passando, porque é por um propósito maior. Tenha paciência e se abra para novas experiências, encontros. Você vai conhecer pessoas, você vai conhecer lugares que vão enriquecer sua jornada e no final você chega, olha para trás e vai dizer, caramba, eu fiz tudo isso. Então, tenha mentalidade de peregrinação, de fé, antes de iniciar o caminho de Santiago de Compostela. Uma dica importante. Quais seriam os kits essenciais para realizar sua jornada? Uma preparação inteligente ela vai envolver a montagem de kits essenciais, que vai garantir seu bem-estar e autonomia no caminho. Então, você deve estar prevenido para imprevistos, que isso vai fazer toda a diferença. Tá? Leve um kit de saúde pessoal, medicamentos, uso contínuo, analgésico, anti-inflamatório, relaxantes musculares, antiácidos, curativos básicos, um pequeno antisséptico, repelente também é importante. Um bom kit de cuidado com os pés, como já falamos bastante, é essencial. Um kit antibolhas, álcool ou um antisséptico, esparadrapo, fitas, pensos. É muito importante os pensos. Você encontra, na Europa você acha fácil para comprar pensos, que são como se fossem pequenos band-aids, só que muito melhores à prova d'água, que você coloca em cima da bolha e você resolve, em grande parte, aquela bolha que surgiu. Pomadas para massagem, importante, depois de uma jornada, fazer uma massagem nas pernas, principalmente nas panturrilhas, bastante meia extras. E leve também um antibiótico, uma pomada antibiótico para usar em ferimentos dos pés, é importante. Kit de higiene compacto. Aí priorize embalagens pequenas e multifuncionais, sabonete líquido, desodorante pequenos, coisas pequenas. Protetor solar, indispensável, não vá sem. Escova de dente, pasta. Pequena toalha de microfibra é interessante para lavar o rosto e tal, mas sempre minimizando o peso e o volume das coisas que você vai levar. Como se organiza seus acessórios? Use saques estanques ou aqueles saquinhos Ziploc, coloque seu material dentro e feche, para manter tudo seco e organizado. Lanterna de cabeça, importante para usar nos albergues. Canivete multiuso. Carregador portátil para celular. Powerbank, é interessante sempre que você sair para caminhar, seu powerbank carregado, cada jornada powerbank carregado, um cadeado pequeno, é importante. Revise tudo antes de partir. Revise antes de sair daqui e antes de cada jornada, para não esquecer seu material. Às vezes você tira tudo no albergue e acaba esquecendo alguma coisa essencial e lá na frente, cadê isso? Então, organização, revisão do material. E alguns materiais diversos. Por exemplo, isqueiro, você vai fazer um jantar e precisa, alguma coisa assim, algum bloco de anotações. Cada um tem um seu estilo de viagem. Alguns preferem mapas, alguns outros materiais. Verifique quais são os materiais essenciais que você vai achar interessante e leve, mas lembre-se, pequenas quantidades. E lembre-se que você vai carregar ele por toda a jornada. Mais material, mais peso, jornada um pouquinho mais difícil. Eletrônicos e conectividade, carregador celular, obrigatório, né? Hoje em dia, para tudo a gente precisa do celular. Powerbank, sempre esteja com ele carregado. Fone de ouvido, se você achar que é o caso. Adaptador de tomada, isso é importante. Leve um adaptador de tomada, porque dependendo do lugar, do padrão europeu é diferente do Brasil. Então, leve um carregador, um adaptador de tomada. Isso é super barato, você compra 30, 40 reais e leva e não vai ter problemas. Documentos a gente já falou bastante, leve sempre cópias dos documentos, identidade, passagem, seguro viagem, sempre em papel digital. O guia do caminho, embora tenha aplicativos, é interessante se você quiser levar algum mapa, aí é critério de cada um. A caderneta do peregrino, a credencial do peregrino é obrigatória no caminho para que você receba a Compostela ao final e que você vá fazendo seus carimbos. E os carimbos são muito bonitos, vale muito a pena. E algumas roupas de conforto extra, roupas casuais, leves, para usar no albergue, você quer sair para conhecer a cidade, então é interessante levar outro tipo de roupa que não só a roupa do caminho. Chinelo de borracha, banho, sempre com chinelo de borracha. Protetor labial, importante, porque se dependendo da época do ano, você vai rachar os seus lábios e bastante por causa do vento e do sol. Então, leve um protetor labial com um protetor solar.
Óculos de sol, proteção super importante para os olhos em dias ensolarados. Às vezes o sol é muito forte mesmo. Agora, regra de ouro, priorize o menor peso. Cada grama vai contar no final do dia. Leve o que realmente você sabe que vai usar e que vai fazer a diferença no seu conforto e na sua segurança. Dicas e macetes para uma peregrinação mais suave. A experiência do caminho é enriquecida por pequenos truques e sabedorias acumuladas. Utilize essas dicas para otimizar sua jornada, aumentar o conforto e desfrutar cada passo, né, seja nos seus 800, 900, seja na distância que você for caminhar. Gerenciamento de energia e pés. Use os bastões de caminhada para distribuir peso e economizar energia. Bastão de caminhada. Ao sentir qualquer desconforto, pare e trate seus pés imediatamente para evitar bolhas. Esses pequenos ajustes podem prevenir grandes problemas. Você está caminhando, começou a arder o pé, sentiu algum desconforto no pé, para imediatamente. Para, senta, tira o calçado, tira a meia, verifica como está seu pé. Se for o caso, já faz um ajuste, já bota um penso, já passa um antisséptico, troca a meia. Mas cuide dos seus pés. Seus pés te tiram da caminhada. Como enfrentar o clima e o ritmo? Capa de chuva, ela é sua melhor aliada, tá? Tenha sempre acessível. Você está caminhando, de repente o tempo fecha, em questão de segundos está chovendo, e às vezes chuva forte. Comece a caminhar sempre cedo, para aproveitar a temperatura amena. Você está fazendo no verão, 6 horas da manhã, 7 horas é o máximo saindo, para que você pegue os albergues mais vazios e pegue menos tempo, menos exposição ao sol durante a jornada. Escute seu corpo e faça pausas regulares para combater a fadiga. Não adianta eu quero chegar mais cedo, sair correndo, tocando, chegar ao final do dia exausto. Amanhã tem mais. Então, escute o seu corpo, faça pausas estratégicas, sente, tome uma cerveja, tome um café, seja o que você preferir. Coma algo, mas pare durante a sua jornada diária. Se permita descansar alguns minutos. Segurança e conexões humanas, importante também. Confie sempre na comunidade, mas sempre tenha seus objetos de valor consigo. Esteja aberto para conversa e fazer amigos. A camaradagem é um dos maiores presentes do caminho, e realmente é. Você conquista as pessoas num sorriso e só dizendo bem no caminho, você já tem uma resposta e daqui a pouco vocês já estão todos conversando, trocando ideias. Então o caminho é muito solícito, é muito interessante isso. Agora, mantenha seus objetos seguros. Celular, cartões, passaporte, dinheiro é 24 horas colado no corpo. Você vai para o chuveiro tomar banho. O que vai contigo? Além do material para o banho, passaporte, celular, cartões, dinheiro. Não se esqueça dessa dica. Sempre. E a hidratação. Essa é essencial. Mantenha-se hidratado sempre, para que você tenha uma peregrinação bem sucedida. Principalmente no Caminho do Norte, porque ele tem muita variação climática e muita altimetria. Então são terrenos muito desafiadores. Você cansa mais, você sua mais, então precisa se manter sempre hidratado. A hidratação vai garantir energia, vai prevenir câimbras e vai te manter focado no que você está fazendo. Beba mesmo que você não tenha sede. Mantenha-se hidratado. O ideal é 2, 3 litros de água por dia, até mais. Eu consumo 4 litros de água por dia, vai da sua necessidade. Mas no mínimo 2 a 3 litros todo dia. E em dias quentes aumente essa quantidade. Dias com maior esforço também. Evite, durante o período que está caminhando, bebidas muito açucaradas ou alcoólicas. Também é interessante para manter uma melhor hidratação. Bastões de trek. Esse é o seu grande aliado no caminho. Eles são muito mais que um acessório, é uma extensão do seu corpo. Ele oferece um suporte crucial como equilíbrio e conforto para as longas jornadas do Caminho do Norte. Você precisa entender sua importância e seu uso correto para transformar essa sua experiência num momento mais fácil, mais prazeroso. Eles vão reduzir o impacto das articulações, dos joelhos, dos tornozelos em até 25%, principalmente nas descidas. Distribui os esforços para os braços para os ombros e vão economizar energia.
melhorando o equilíbrio em terrenos regulares e vai auxiliar na travessia de rios, em subidas íngremes, ou seja, ele é essencial, ele vai te manter equilibrado, vai te ajudar a subir, vai te ajudar a descer, vai te manter estável. E vai reduzir em até 25% o teu desgaste, o teu impacto. Como escolher e como ajustar o tamanho? Para o tamanho correto, sempre segure o bastão com o braço dobrado a 90 graus, quando ele estiver na vertical. Em subidas, você tem que diminuir um pouco o tamanho do bastão. Em descidas, você tem que aumentar um pouco o tamanho do bastão. Agora, se você está parado no terreno plano, é 90 graus. Vai depender do desnível, você faz o ajuste. E esse ajuste correto vai garantir esse alívio que a gente está falando das articulações e o uso eficiente do bastão de trekking na propulsão. Como utilizá-lo? Use em um ritmo constante com seus passos. Braço esquerdo avança com a perna direita e vice-versa, sempre trocado. E ele impulsiona mesmo, empurrando com o braço. Use as alças, ele tem umas alças ali, use elas corretamente. Distribua a força, empurre o chão com os bastões e impulsione-se para frente. E segure, absorva o impacto nas descidas com o bastão. Então, ele tem uma finalidade. Não é bastão para bonito, para fazer fotos. Ele é muito útil, ajuda bastante. Qual o ritmo do peregrino? Qual a sua cadência? Encontrar seu ritmo não é sobre velocidade, mas sim sobre sustentabilidade e desfrute. Você vai fazer o seu ritmo para que você aproveite a jornada. Essa é a chave para avistar a exaustão e absorver a beleza desse caminho. Escute o seu corpo, ele vai te ditar seu ritmo, sua cadência. Qual é o ritmo ideal? Uma velocidade média de 4 a 5 km por hora é comum. Mas seu ritmo pode ser mudado por fatores externos, como terreno, subidas íngremes, descidas, altitude, um pouco mais alto, diminui o ritmo, condições climáticas, dia muito quente, seu ritmo diminui. Vários dias de caminhada, seu nível de cansaço, você diminui o ritmo. Então, seja flexível, se ajuste à velocidade média, o seu ritmo, ao seu corpo. Escute o seu corpo. Consistência. Mantenha sempre um passo constante, mas relaxado, sem arrancos, sair correndo, apressado. Não, mantenha o mesmo passo. Evite sobrecarga, comece devagar pela manhã. Não tente compensar o tempo perdido acelerando. Mas eu perdi muito tempo aqui sentado conversando, eu descansei demais. Não, continue no seu ritmo. Escute o seu corpo. Isso vai evitar lesões e exaustão. Pausas e estratégias, planejamento. Faça pausas curtas e frequentes. A cada 1h30, faça uma pausa para beber água, ajustar equipamento, descansar os pés. Planeje suas etapas diárias de forma realista. Observe as condições como a altimetria, as informações de altimetria, albergues disponíveis e não a distância nominal. Não planeje, eu vou caminhar 30 km hoje. Não, daqui até aqui eu tenho 25 km e tenho albergue. É isso que eu vou fazer. Tenha um ritmo seu, próprio. E o caminho não é uma competição. Encontrar seu próprio ritmo é uma parte essencial da experiência pessoal. Não se compare aos outros peregrinos. Caminhe no seu tempo, aprecie a paisagem e permita-se viver a jornada em sua plenitude. Qual a distância diária no Caminho do Norte? Gerenciar a distância percorrida a cada dia é crucial para uma experiência gratificante. Definir metas realistas e adaptáveis previne lesões, combate a fadiga e permite que você desfrute plenamente da paisagem e da cultura local. Quilometragem ideal e cálculo. A média recomendada é entre 15 a 25, mas vai depender do local, do terreno, da distância, dos pontos de atendimento, de cidades que vai ter. Calcule etapas realistas. Considere seu nível de condicionamento físico, o peso da mochila, o tempo que você tem disponível. E prefira sempre iniciar a sua jornada em Irum com etapas com distâncias menores. Vá adaptando o seu corpo aos poucos para as etapas maiores. Quais os fatores que influenciam na distância diária? O terreno, costas íngremes, caminhos rochosos, altimetria, ganho e perda de elevação significativo, condições climáticas, chuva, calor. Isso vai impactar diretamente a performance do peregrino. Sua experiência anterior em caminhadas e o peso da mochila também são determinantes. Por quê?
Você tem uma caminhada anterior, você tem uma mochila com um peso maior ou menor, você sabe como foi seu dia anterior. Então, a partir daí você faz diariamente, muitas vezes, seu planejamento. Olha, hoje eu tinha planejado que eu ia andar 28 quilômetros, mas meu corpo hoje diz que eu só consigo andar 15. Onde é a próxima cidade que está a 15 quilômetros, ou 14, ou 13, ou 16? Esse vai ser seu dia. Planeje. Pode planejar antecipado? Deve. Mas prepare-se para fazer adaptações conforme seu corpo exigir. Utilize guias atualizados. Isso é importante. Utilize guias atualizados, aplicativos atualizados, para verifique sempre a altimetria das etapas, a disponibilidade de albergues e seja muito flexível com seu itinerário. Evite se sobrecarregar. Opte por etapas que lhe permitam chegar lá ao destino final, lá no 30, 31, 32, ou 35 ou 36 dias, como você determinar, com energia ainda e sem dor, para aproveitar a etapa mais bonita, que é a chegada à Catedral de Santiago de Compostela. Então, um planejamento inteligente da distância diária é a chave para transformar esse desafio físico em uma jornada prazerosa, cheia de descobertas, cheia de belezas do Caminho do Norte. Reserva antecipada, então é interessante fazer, planejando sua estadia. Para garantir seu lugar para pernoitar, é interessante que você faça essa tentativa de reserva antecipada, principalmente em épocas de alta demanda. É uma estratégia inteligente que vai te oferecer tranquilidade e vai otimizar seu tempo. Você sabe que você vai chegar e já está com seu local reservado. Por que reservar? Evita a corrida por vagas, principalmente em albergues populares ou cidades menores. Garante um bom descanso após longas jornadas, você chega e já está reservado, não tem que sair procurando local. E permite que você planeje suas etapas com mais segurança e menos estresse. Tem bastante plataformas de escolha. Tá, você pode usar o Booking, pode usar os aplicativos específicos do caminho. Eu uso o Buen Camino, para mim é o melhor aplicativo que eu vi até o momento. Tá? Considere nessa escolha da sua estadia, reserva também as avaliações do local, a localização, se é próximo da rota, quais os serviços, se tem refeições, se tem lavanderia. Isso é importante. Verifique todos esses itens. Flexibilidade e segurança. Em alta temporada, por exemplo, no verão europeu, você vai precisar reservar. Reservar é quase que essencial. Já em baixa temporada, tem um pouco mais de flexibilidade. Você pode decidir um dia. Mas em alta temporada, pense nisso. Faça sua reserva antecipada. Para economizar, então, procure albergues municipais ou paroquiais. São geralmente os mais baratos, mas eles não têm reserva online. É por chegada mesmo. Você vai ter que chegar e tentar a sorte. E leia os comentários dos peregrinos sobre higiene, sobre conforto, importante. Comentários sobre higiene, o albergue tal não dá, é sujo, é isso. O albergue tal é muito bom, é limpo. Então, veja os comentários nos aplicativos, tem bastante comentários lá. E alguns albergues só vão aceitar pernoite uma noite, tá? Então, mas eu cheguei aqui, eu quero ficar mais um dia. Não. Geralmente, com a tua credencial, é aquela noite, no outro dia tu tem que sair. Qual é o horário de início? Bom, outra coisa importante, definir o momento certo para iniciar sua caminhada diária pode impactar a sua experiência, seu conforto e sua capacidade de desfrutar plenamente da jornada. Por quê? Em dias muito quentes, caminhar sobre um sol escaldante tira um pouco da beleza do caminho, cansa demais. Então sair cedo é uma estratégia que vai te oferecer múltiplas vantagens, como o cumprimento daquela distância mais cedo, e uma experiência mais rica e mais confortável no caminho, menos calor, mais tempo para observação, você tem um tempo maior para descanso também. Qual o horário inicial, ideal? Entre 6 e 7 da manhã. Esse horário você tem aquele frescor da manhã, não está aquele calor forte em épocas muito quentes, e você tem um ritmo constante antes do sol do meio-dia se tornar muito intenso. Você não pega aquele sol muito forte, principalmente nos meses do verão. Então facilita bastante. Então é interessante esse horário. E quais são as vantagens do amanhecer? Você vai evitar o calor extenuante do meio-dia e chegar mais cedo aos albergues. Você tem melhores opções de cama, melhores opções de local, mais tempo para descansar, mais tempo para lavar roupa, mais tempo para socializar, mais tempo para conhecer a cidade, o local, mais tempo para fazer fotos, o que você quiser. Então, por isso, eu sempre começo entre 6 e 7 horas da manhã, dependendo da jornada. A jornada curta,
7 horas. Jornada hoje é 30 km, 6 horas. Então, planeje conforme a sua necessidade diária. Muito interessante. Preparo noturno essencial. Para acordar cedo, deixe seu material pronto na noite anterior. Prepare sua mochila e roupa na noite anterior. Organiza tudo na mochila, minimiza o tempo, organiza tudo e vai dormir. De manhã você levanta, faz sua higiene, já está com a sua roupa, você tomou banho na noite anterior, você vai sair com aquela roupa mesmo. Então, só veste sua roupa, faz sua higiene, evita fazer barulho, porque você vai sair às 6 horas, mas tem peregrinos que querem sair às 8. E você tá lá que nem um rato mexendo nas bolsas e isso, e a pessoa querendo dormir. Então, preocupe-se com isso. Preocupe-se em estar preparado, mas também preocupe-se em não incomodar os outros. E tenha um bom despertador, celular, ou seja, isso é importante. E por último, chegada a Santiago de Compostela. Então, por fim, depois de dias de caminhada, passando por diversos tipos de vegetação, enfrentando montanhas, falésias, praias e florestas, atravessando a Espanha de ponta a ponta pelo norte, muitas vezes debaixo de um sol escaldante, cansado, chega o momento de desfrutar da alegria e felicidade de chegar à Catedral de Santiago de Compostela. Não é só a coração de uma jornada longa, mas sim uma prova de superação, fé e confiança no Criador. Chegar até esse momento é indescritível. Algo que somente estando aos pés da Catedral de Santiago de Compostela se é capaz de sentir. Utreia, Utreia, peregrinos, um buen camino a todos. Utreia é uma antiga saudação medieval que era usada pelos peregrinos no Santiago de Compostela, no caminho, né? A palavra vem do latim ultra e significa além ou mais longe. Era um grito de encorajamento para seguir em frente e vencer as dificuldades da jornada rumo a Santiago de Compostela. Portanto, meus amigos, essas são as dicas que eu queria passar do meu conhecimento do caminho. Foi montado com a melhor das intenções para que quem pudesse aproveitar disso, pudesse valer de pelo menos um pouco dessas informações, já me deixa muito feliz de ter contribuído para a jornada, a futura jornada daqueles que querem se aventurar, que querem fazer o caminho de Santiago de Compostela pela Rota do Norte. Então, Utreia, Utreia, peregrinos! Então segue aí os meus contatos nas redes sociais e viaja comigo nessa jornada pela Espanha Antiga, onde durante os próximos 30 dias, a partir do dia 19 de agosto de 2026, eu vou estar postando dicas e vídeos diários sobre as etapas do Caminho do Norte de Santiago de Compostela. A cada dia eu vou buscar passar informações sobre o trajeto, sobre um pouco da história entre aquela localidade que eu estou saindo até a outra localidade que eu vou chegar, sobre as dificuldades do caminho, os pontos muito difíceis, pontos perigosos, pontos de água, que é muito importante, aonde é muito sol, onde é muito difícil, onde há penhascos. Então, assim, eu sempre busco trazer informações que vão agregar, que aquele que buscar, que acessar o canal, a informação, que acessar o vídeo, saiba o que pode vir a encontrar pela frente. Então é isso aí, então minhas redes sociais, meu Instagram, @Fabrício_Wagner, meu Facebook, Fabrício Nunes, meu canal no YouTube, @Fabrício_Nunes, e lá no Twitter, @Fabrício_Wagner. Fica aí, se vocês sentirem à vontade, me sigam lá e vamos juntos para a Espanha e vamos explorar o caminho do norte de Santiago de Compostela. Um bom caminho a todos.